Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. E hoje nós vamos falar sobre uma novidade importante para o nosso setor, que é a certificação voluntária para os vidros laminados. O nosso segmento já conta há muitos anos com a certificação para outro vidro de segurança, o temperado. E agora surge a possibilidade para as processadoras atestarem a qualidade e segurança também dos seus vidros laminados. Essa certificação é um produto exclusivo do Instituto Beltrame de Qualidade, Pesquisa e Certificação, o IBELC. E por isso, quem está aqui comigo hoje são as irmãs Fabiola Rago Beltrame, diretora-geral do IBELC, e a Karina Rago, diretora técnica do Instituto. Muito obrigada a vocês pela presença aqui com a gente hoje. Olá, Yara. Um prazer estar aqui com você. Muito bom sempre estar em parceria com a Abra Vidro, esse processo construído em conjunto. Então, é um orgulho a gente estar aqui e poder falar do processo, contar um pouco para o pessoal como é que isso funciona e algo tão importante tecnicamente na nossa opinião, né? Com Muito certeza. bom. Também só tenho a agradecer todo o apoio da Abra Vidro desde sempre, tanto do início, após a revisão da norma. Realmente foi uma conversa muito boa com todo o apoio realizado com vocês. Então, também só agradecer estar aqui presente com vocês. Que bom. Gente, o IBELC comemorou 10 anos no ano passado, né? E atua como um organismo certificador de produtos, né? Um OCP, e também de sistemas, um OCS. Qual é o balanço que vocês fazem dessa primeira década de atuação do IBELC? E a gente está muito contente, né? Nós estamos agora entrando no 11º ano, muito felizes. Começamos quando abrimos, né, fundamos o Instituto, nós começamos com a certificação de vidro temperado e a certificação de esquadrias. Então, eram os focos que a gente efetivamente tinha mais conhecimento, já atuava na área técnica, e nós começamos com um fabricante de vidro temperado que subiu para 2, e subiu para 3. E ficamos com 3 fabricantes de vidro temperado certificados por algum tempinho. E aquilo a gente falava assim, não, mas é um setor que vale a pena, que a gente tem que manter, vamos com calma, vamos manter isso. E aí, de repente, aquilo foi despontando e hoje a gente tem mais de 30 fabricantes no vidro temperado. Então, é assim, é uma felicidade, né? A gente fica bem contente porque os 3 se mantiveram, estão com a gente até hoje e foi aumentando cada vez mais, né? E você mencionou aí a questão de que vocês começaram o IBELC atendendo o setor de vidros e esquadrias. Hoje vocês têm outros setores que vocês certificam produtos também? Sim, nós temos diversos outros materiais. O IBELC ele é voltado para o material da construção civil, né? Produtos voluntários, que provavelmente a maioria não tem portaria, apenas o vidro temperado que tem uma portaria que é voluntária. Sim. E os demais não têm. Então, nós aprendemos, junto com o Inmetro, a fazer essa acreditação conforme a necessidade dos materiais que nós precisávamos desenvolver. Então, nós desenvolvemos outros produtos como telha de PVC, porta de madeira, as esquadrias que já tinham, as telhas fibrosfálticas, componentes para esquadrias, devido à necessidade da certificação das esquadrias. Eu acho que só. Tratamento de superfície, então, anodização, pintura, impermeabilização, todos os produtos para impermeabilização e sempre vindo coisa nova por ali. Então, uma das nossas especialidades é realmente pegar um setor que tem interesse em melhorar, né? Se unir, melhorar. Em busca da qualidade. Em busca da qualidade, a gente ajuda eles muitas vezes a elaborar uma norma técnica ou revisar uma norma técnica que já existe, mas às vezes não é utilizada e aí tem alguns problemas. Então, a gente pega desde esse momento e vai até produzir a certificação, produzir os procedimentos, encaminhar isso para o Inmetro, para que o Inmetro diga, olha, este processo é certificável. É viável. Sim. É viável. Sim, está apto a ser certificado. Exato. Porque é isso, né? Você tem que transformar, você tem que pegar a norma e transformar. Isso é um pouco diferente aqui das nossas normas brasileiras. Se a gente olhar algumas normas europeias, o final delas já vem dizendo como é que você tem que fazer o processo de certificação. É uma coisa, vamos dizer, quase que padrão.
Tem a norma, Que interessante. tem processo de certificação. Aqui no Brasil, a gente não está muito acostumado com isso ainda, né? É algo que vem crescendo cada vez mais, sendo valorizado cada vez mais. Então, no fundo, é isso que a gente faz. Pega a norma técnica, transforma num processo certificável, encaminha para o Inmetro. O Inmetro dá essa aprovação, né? Olha, ok, isso funciona, podem caminhar. E aí a gente vai com todo o processo dentro do IBELC para conseguir essa acreditação do Inmetro e então passar isso para os fabricantes. Então é um foco que a gente gosta bastante, né? De atuar e entrar aí com os novos produtos da construção civil. E foi justamente a publicação da nova versão da norma de laminado, né, da 14698, que foi o ponto de partida, então, para o desenvolvimento dessa certificação do vidro laminado. Logo que houve a publicação da norma, vocês procuraram a Abra Vidro para começar a discutir esse processo, né? Conta um pouquinho dessa história para nós e como que surgiu essa ideia para vocês no IBELC. Bom, eu acho que a ideia surgiu pelo produto, né? A importância do produto na construção civil, a importância do produto no mercado, a necessidade de mostrar e valorizar realmente esse produto para a utilização correta dele, né? Sim. Então, nós participamos da revisão da norma, e quando ela foi publicada, já no finalzinho da publicação, já comecei um contato, conversando, olha, gente, e aí, vamos fazer certificação desse vidro? Aí um outro, nossa, importante a certificação desse vidro, né? Vamos trabalhar com isso? Vamos. Bom, publicou. Publicou, aí de verdade nós entramos em contato com a Abra Vidro. Pessoal, quem me ajuda? Literalmente, quem me ajuda? Vamos trabalhar nisso, por favor, tal. Aí o Silvio, de prontidão, Karina, conta com a gente. A Clélia, de prontidão, Karina, conta com a gente. Então, ok, vamos trabalhar. Aí eu comecei realmente a escrever o procedimento do processo de certificação como ele seria, baseado em tudo que a gente já tem, que acha importante para a certificação, e tudo que a gente já faz para os outros processos, Sim. que são a base de uma portaria do Inmetro. Então, a gente já faz a certificação de acordo com o que a gente sabe que o Inmetro precisa, que o Inmetro quer, que o Inmetro gosta de ver. Então, a gente fez esse trabalho inicial, aí passei para a Abra Vidro, e aí nós fizemos algumas reuniões, e inclusive com processadores, com fornecedores, fabricantes dos fabricantes interlayers, também né? dos interlayers, e inclusive, fabricantes dos interlayers. E aí eles nos ajudaram com conhecimento técnico que nós, particularmente, não temos, né, não tínhamos. Então, detalhes. Olha, isso é muito importante. Não, mas aquilo lá dá para a gente acompanhar desse jeito. Não, e tal ensaio não pode faltar. Então, isso foi um trabalho realmente em conjunto. Então, não sei dizer quantas reuniões, mas foram algumas. E aí fomos escrevendo. Quando esse documento ficou pronto, nós demos entrada no processo do Inmetro de eles avaliarem a viabilidade, como a Fabiola já comentou no começo, né? Sim. Então, eles avaliaram a viabilidade do processo e disseram ok. Aí, nesse meio... Isso só para contar, né? Tem muito tempo aí nessa história. Meses. Então, imagina que a norma foi publicada, a revisão dela, no final de 23. Isso. E a gente passou 24 inteiro nesse processo. Então, imagina que o primeiro semestre, mais um pedacinho do segundo semestre, analisando, fazendo essas reuniões, escrevendo os procedimentos, ida e volta. Discutindo com essas partes envolvidas, né? Porque não adianta eu inventar uma coisa que não é real, né? Que não é aplicável lá na fábrica. Então, isso precisou ser bem, bem alinhado. E aí, um pouquinho no final do ano, que a gente encaminha isso para o Inmetro, que pede 4 meses para analisar. E aí, esses 4 meses acabaram no comecinho de dia 25 3 de janeiro. Nossa! Dia 3 de Ano novo, janeiro. vida nova, projetos novos, Foi. né? Com certeza. Foi assim, até emocionante. Porque o IBELC tem recesso de final de ano e nós iríamos voltar dia 6. Por um determinado motivo, eu precisei acessar meus e-mails para verificar um processo que precisava resolver. Quando eu vi um e-mail do Inmetro dizendo o processo é viável, eu... Meu Deus, eu não acredito, saiu. Pronto, vamos trabalhar, né? E aí, com isso, quando saiu essa viabilidade, é que a gente realmente faz o processo de acreditação. Que existe, o Inmetro existe um sistema chamado orquestra. Você
junta toda a documentação necessária, de acordo com as normas que eles exigem, Uhum. e dá entrada nesse processo para a acreditação. Então, até lá atrás, era um processo de viabilidade, né? Aí agora, realmente, a acreditação é real para trabalhar realmente com o produto. E todo produto novo, todo escopo novo do OCP, ele precisa passar pela avaliação documental e depois pela uma avaliação testemunha. O que é isso? É nós sermos avaliados dentro da fábrica do meu cliente. Então, o Inmetro é uma avaliação com auditores, com avaliadores do Inmetro, correto? Sim. Falar avaliadores. Eles vão até a fábrica junto conosco, com o meu auditor contratado. Então, o IBEL que tem o seu auditor para aquele processo, para aquele produto. Então, o Inmetro vem junto. O Inmetro não está olhando para o fabricante, ele está olhando para o meu auditor. Tá? Então, ele está olhando o trabalho que o meu auditor está fazendo em relação ao meu procedimento, se ele está atuando conforme determinado. Nós fazemos toda essa avaliação, então faz a avaliação normal, com uma auditoria de produto normal, avaliação do sistema de gestão da empresa, avaliação do processo produtivo da empresa, coleta do material e pronto. Conclui-se esse trabalho, o Inmetro avalia se o IBEL que está com essa atividade correta, de acordo com os procedimentos, e conclui a acreditação. Mas, na verdade, para chegar nessa auditoria testemunha, que a gente chama, tem a avaliação documental. Quando o OCP já é um organismo acreditado, na hora de ele acrescentar um escopo, ele não espera essa avaliação testemunha, ele já dá a acreditação. Então, o IBEL, que hoje, ele é um organismo acreditado para a certificação do vidro laminado. Porém, o meu primeiro certificado a ser emitido, para colocar o logo do Inmetro, ele precisa passar pela essa avaliação testemunha. E aí nós estamos com o agendamento já dessa avaliação. Ah, que bacana. Então, em maio, isso já acontece. Já terá o primeiro. Já terá o primeiro, já será uma auditoria com acompanhamento do Inmetro, e após isso envia os materiais para o laboratório, sendo tudo aprovado. Esse primeiro certificado que vai sair no mercado, ele já sai com o logo do Inmetro. E muito bacana, então a gente já tem, né, a demonstração aí pelo mercado de que essa certificação nova foi bem vista. Muito, né, bem pelo vista. mercado. Vamos falar aqui um pouquinho, né? O vidro laminado, de acordo com os dados do nosso panorama Abra Vidro, a produção desse vidro cresceu entre os anos de 2017 e 2022. Em 2023 a gente teve uma pequena queda, mas, né, era um produto que vinha numa trajetória de crescimento e que, de acordo com os nossos dados do panorama, é um produto que corresponde a 13,7% do consumo de vidros processados não automotivos no Brasil. Então, qual que é a importância de este produto, o vidro laminado, que está nessa trajetória de crescimento, ter essa certificação? Nossa, a gente, tecnicamente falando, acredita que é total. Imagina que hoje, eu faço parte, eu sou coordenadora da Comissão de Estudos de Normas de Esquadrias e de Guarda-Corpos. E a aplicação do vidro laminado é necessária em tudo isso. Então, como é que eu faço um guarda-corpos que não tenha vidro laminado? Eu não posso, né? Vamos deixar aqui claro, porque a gente de vidro temperado. Que, infelizmente, essa é uma aplicação crítica, né? A gente tem muito problema com ela. Então, gente, para que não fique dúvida, a norma técnica prevê que guarda-corpos só podem ser feitos com vidro laminado. O vidro temperado não é permitido para essa aplicação. Pronto. Perfeito. E muito menos o comum. Então, pelo amor de Deus, não né? é permitido. Então, eu escrevo na norma de guarda-corpos que tenho que utilizar um vidro laminado que atenda à norma na classe 1. E como é que o fabricante prova que ele é classificado? Se ele não fez o ensaio. Então, é muito necessário. Quer dizer, hoje, então, o fabricante, o fornecedor, o montador de um guarda-corpos vai chegar no fabricante de vidro laminado e falar assim, eu quero vidro laminado que atenda à norma classe 1. E a certificação permite que ele simplesmente tire e fale assim, eu tenho, tá aqui, tá aprovado, né? Isso passa por auditorias de manutenção. Então, é muito importante. Quer dizer, então, uma valorização do produto necessário para a construção civil. Eu acho que agora até com a revisão da 7199, isso fica cada vez mais forte. Aí pensando em esquadrias, a gente está agora escrevendo a norma de fachadas. A gente sabe que todo vidro abaixo de 1,10 m
tem que ser laminado. Sim. Então, cada vez mais, aquilo vai crescendo como importância. Eu acredito muito que esse consumo do vidro laminado venha a aumentar quando as pessoas entenderem a importância dele, o quanto, em algumas situações, só pode ser vidro laminado. Eu acho que isso ainda está um pouquinho difícil de todo mundo ter certeza, né? Eu acho que a certeza Mas a gente vem trabalhando para isso, né? Para Exato. conscientizar sobre a importância do uso do vidro adequado e dos diferentes tipos de vidro que a gente tem, mesmo, né, na categoria de vidros de segurança. Então, todo mundo nesse dever de casa de conscientizar o mercado. Eu acho que tudo que sobre vocês essa fazem, todos os eventos que vocês fazem, o Educavrida, é tudo para isso, né? Para Exato. mostrar que, olha, eu tenho o vidro de segurança que é o temperado, eu tenho o vidro de segurança que é o laminado, mas cada um tem a sua função. E a sua aplicação completamente diferente. E as aplicações que eu preciso do laminado, o temperado não serve. Então, como eu tinha a certificação do temperado e não tinha a do laminado, né? Sim. No fundo, é algo que a gente deseja há muito tempo, desde quando saiu a do temperado. Mas a norma, do jeito que ela não estava factível de você fazer um processo de certificação. Então, tudo acho que veio muito a calhar. A revisão, né, feita lá pelo CB37 foi importantíssima para que a gente agora tenha algo que dá para analisar. E aí, podendo analisar, por que não o processo de certificação? Bacana. Fabiola, você falou aí da importância da certificação para este produto. E quando a gente olha para a empresa fabricante de vidro laminado, por que é importante e quais são as vantagens para essa empresa que obtém a certificação do produto laminado? Então, a empresa hoje, ela sabe que ela tem um diferencial quando ela tem um produto certificado. Hoje, os construtores, os projetistas, eles começam a exigir esse atendimento da norma. Devia ser algo normal, padrão. Né? Mas, às vezes, as pessoas, né, não sabiam que existia a norma, não sabiam dessa questão. Hoje, não. Hoje, todo mundo quer ter uma segurança maior. Então, eu sou um construtor, eu vou contratar um guarda-corpos, eu quero que o fabricante de guarda-corpos se responsabilize que ele atende a norma técnica. O fabricante de guarda-corpos, quando compra o vidro, quer que o fabricante do vidro se responsabilize para ter esse produto que atenda a norma técnica. Então, a gente consegue perceber que a cadeia da construção civil está ficando mais exigente, com toda a razão, porque precisa, né? Nós precisamos provar o atendimento à norma técnica. Se você não tem um processo de certificação, cada vez que você for vender para uma situação diferente, para uma aplicação diferente, você teria que fazer um ensaio. Quando você tem um processo de certificação, você tem aquilo provado de maneira constante. Então, todo ano nós estamos lá naquele fabricante, verificando o seu processo produtivo, coletando amostras, mandando fazer ensaios. Então, a segurança que ele passa para quem está adquirindo, para o consumidor, é muito melhor. É muito mais firme. Então, o fabricante começa a entender essa preocupação. E depoimentos de fabricantes nos contam que isso também fez o sistema de qualidade dele melhorar. Sim. Então, quer dizer, ele começa a preparar... É uma consequência, uma externalidade positiva, total, né, do processo de certificação. Ele começa a preparar aquilo para receber auditoria. Mas, de repente, ele viu que aquilo fez com que ele ganhe mais produtividade, fez com que ele tenha menos perda. Então, aquilo tudo vai melhorando. E aí ele fala, nossa, por que eu vou... Porque um medo que se tinha da certificação era, o fabricante faz certo só quando você vai lá. Uhum. E quando você vai embora, ele começa a fazer tudo errado. E, na prática, a gente vai percebendo que não existe isso. Porque se o fabricante fez certo uma vez, não fez tudo certo, levou umas não conformidades, tem que resolve aquelas não conformidades. Ele não vai querer voltar para trás, não tem porquê. Não faz sentido, Não né? faz, porque tudo isso faz ele ser mais lucrativo, mais produtivo. Então, a gente sente uma evolução muito grande nos fabricantes. Então, hoje, o que a gente percebe? Que os fabricantes que se certificam começam a valorizar o processo. E não porque simplesmente ele tem um papel.
um certificado, que é ótimo, com o logo do Inmetro. Mas não só por isso, porque ele percebeu que aquilo mudou a empresa. Que Os tem um impacto real no negócio, né? Exato. Para além da certificação. Exato, os colaboradores ficam muito mais empolgados com aquilo, entendem por que estão fazendo. Então, a gente sente, né, nas empresas uma melhoria constante, que não é uma falácia, a gente sente isso, né, em cada auditoria que a gente vai. E na perspectiva do consumidor final, o que é importante e o que valoriza o produto quando você consome de alguém que é certificado? Imagina o consumidor final não ter que ficar toda hora pedindo se ele tem um relatório de ensaio. E muitas vezes ele recebe um relatório de ensaio amarelinho, lá de 1990, porque é o que acontece. Então, agora não, com a certificação, ele tem um certificado lá atualizado. Quando o fabricante, por algum motivo, perde essa certificação, recebe uma não conformidade que não dá tempo dele responder, ele fica fora do site. Então, o certificado vale por 48 meses. E aí também há quem diga, em 48 meses, quem que vai garantir que ele está fazendo certo? As manutenções. E quando acontece algum problema numa manutenção que não deu tempo dele resolver até o próximo prazo, ele perde essa certificação. Ele suspende. Suspende, sai do site do Inmetro, no caso do temperado, que tem uma portaria, né? Sim, Nos outros processos nossos, nós temos todas as publicações das certificações dentro do site do IBELC. Então, é automático. Teve algum problema, ele vai perder a certificação, vai receber um comunicado de suspensão, vai ter que parar de utilizar selo de conformidade até ele resolver o problema e retornar para o processo. E isso é ruim para ele, porque ele tem uma constante com tudo em ordem. De repente, ele perdeu. Como é que ele explica para o cliente dele que ele perdeu aquilo? Então, é complicadinho. E ele perde se ele fizer uma coisa ruim que não consegue melhorar, porque a não conformidade é algo que você resolve. Você levou uma não conformidade, você vai lá, resolve e pronto. Então, se você faz isso dentro do prazo, tá tudo em ordem. Para perder, tem que ter largado, vamos dizer assim, né? Largou mão, aí paciência. E o consumidor vai fazer o quê? Consumidor, construtora, projetista, fabricante de guarda-corpos, de fachada. O consumidor vai poder olhar aquele certificado, clicar no site e ver se aquele certificado é válido. Então, ele tem essa confiança permanentemente. Muito bom. Para as empresas interessadas, o que elas devem fazer para começar esse processo de certificação dos produtos laminados? Acho que é simples. O IBELC tem um processo onde ele tem um formulário de solicitação, onde o cliente vai preencher com as informações necessárias, os dados da empresa, as informações do que ele deseja certificar. Ele não é obrigado a certificar tudo que ele tem, ele certifica o que demanda mais para ele, o que é bom para aquele momento para ele. Pode aumentar a qualquer momento a certificação. Então, ele vai solicitar o que ele deseja para aquele momento. O IBELC vai fazer toda a parte administrativa, agendar uma auditoria e até o cliente para realmente realizar aquele processo. Então, é muito simples. Existem os documentos técnicos que ele vai, e de sistema de gestão, que ele vai ter que atender e demonstrar isso em auditoria. Mas, para iniciar, não tem muita burocracia. Entra no site www.ibelc.org.br e lá vão ter os formulários, ou simplesmente envia um e-mail para carina@ibelc ou fabiola@ibelc.org.br e ele vai preencher um formulário e o processo caminha naturalmente. Você estava comentando que não precisa certificar todos os produtos, vai certificar ali aquilo que é mais interessante para ele. Diferentemente da certificação do vidro temperado, que o fabricante escolhe a classe referente às espessuras do vidro, no caso do laminado, o fabricante vai escolher a composição a ser certificada, é isso? Exatamente isso. O laminado, ele depende de uma composição de vidro com interlayer, né? Então, ele tem que escolher qual é a composição desejada. Eu tenho um laminado de 8,76 milímetros, onde eu tenho 4 de vidro, mais 4 de vidro, com interlayer de 0,76. Esse é um padrão para mim, para minha fábrica, para eu fornecer para o mercado. É um padrão e eu consigo atender diversos clientes dessa forma. Então, ok. Essa certificação, ela vai te proporcionar
Você vai fazer a certificação para essa espessura e ela vai te proporcionar espessuras maiores. Então, a gente certifica, a gente não chama de família, mas a gente certifica o mínimo. Se eu amanhã quiser produzir e dizer que eu vendo certificado, um vidro de 4 milímetros mais 4 milímetros com interlayer de 38, não é possível, tá? Porque o interlayer certificado é o de 76, então eu não posso utilizar um menor. Então, este produto com interlayer de 0,38 não é certificado. Ainda, a menos que ele entre, então, Exato. nesse segundo produto. E ele pode solicitar isso a qualquer momento. Então, nós temos as manutenções, ele pode aguardar uma manutenção e dizer, olha, eu quero certificar um produto a mais. Ou então, a qualquer momento, ele vai entrar em contato conosco e falar, olha, eu estou precisando de uma demanda aqui e eu preciso certificar uma outra composição. É possível? É. Nós agendamos uma auditoria, fazemos a coleta, verificamos o que é necessário dentro do técnico e fazemos a coleta para esse material e para o laboratório. Concluindo, certifica. Então, a qualquer momento, ele pode solicitar. Então, diferente das classes, ele tem a composição mínima necessária para ele poder dizer que está certificado. Tá, então, a composição, nesse exemplo que você deu, 4 mais 4 com 0,38 não poderia. O que poderia como desdobramento desse? Por exemplo, um 5 mais 5 com um interlayer de 0,76. Exato. Aí poderia. 4 mais 5 com 0,76. Aí poderia. Então, o que for maior em termos de espessura de vidro e espessura de interlayer. E o que for menor em termos de espessura de vidro e interlayer, faz uma nova certificação. Então, é mais um escopo que ele coloca. E para o fabricante, o que muda ter uma, duas diferentes composições? Em termos de processo é a mesma auditoria de fábrica, coleta. O que vai acontecer é que ele vai fazer ensaio a mais num produto. Então, o que muda é isso. Então, muitos fabricantes já optam por entrar com 1, 2, 3 composições, que são as que eles mais vendem. Sim. Ou não. Ou ele entra com uma só e conforme ele tem uma demanda, ele vai pedindo. Você falou aí da auditoria na fábrica. Como que é esse processo? Bom, vamos lá. É uma auditoria normal, como os outros processos já existentes, inclusive do vidro temperado, não é diferente disso. Nós temos, dentro do procedimento, a avaliação das documentações de sistema de gestão, controle de processos, tudo direito, tudo nesse sentido, e a avaliação técnica. A avaliação técnica, existem alguns ensaios de rotina, que devem ser realizados específicos para o vidro laminado, tá? Alguns ensaios de rotina que devem ser realizados, a preparação do produto junto com o auditor, antes de fazer o processamento, depois do processamento, fazer a identificação desse material para envio para o laboratório. Tá? Então, a gente assiste ele laminando, né? Faz parte do processo. A fabricação. Acompanha a fabricação. Então, vê todos os registros que ele tem já, em termos de sistema de gestão, os registros que ele tem dos ensaios de rotina. Então, os ensaios de rotina são separados por lote, né? Então, é sempre no começo do lote. Se o lote for maior que uma semana, é a cada semana, então ele vai fazer lá os ensaios dimensionais, por exemplo, espessura, comprimento, largura, empenamento, resistência a alta temperatura e o impacto por esfera. Então ele tem lá os registros dele dizendo que ele faz isso em todo início de lote. E quando ele for fazer o lote, que nós estamos lá naquele dia acompanhando, ele também vai mostrar que faz. Nós vamos separar as amostras e depois essas amostras vão direto para o laboratório para ensaio. Então, esses são os testes a que o vidro é submetido no processo de auditoria. Na auditoria, isso, dos de rotina. São os de rotina que ele tem que ter os registros desses ensaios e na auditoria são verificados os registros e o acompanhamento desses ensaios. E aí é só depois, então, de todas essas análises que o IBELC vai emitir o certificado de conformidade para o fabricante. Exato, porque daí esse vidro coletado que a gente viu produzir, ele vai para o laboratório e aí ele vai passar por mais ensaios, que daí são todos os da norma. Quando vier este resultado aprovado em todos os da norma, e mais a questão da auditoria, se teve alguma não conformidade, ele vai ter o tempo para resolver essa não conformidade, com tudo isso pronto, é a hora que se emite o certificado.
E aí vocês comentaram aqui, mas acho importante da gente reforçar. Então, assim, uma vez conseguido esse certificado, ele não é permanente, Não. né? A certificação vale 48 meses, mas precisa ter essas verificações anuais, né? Exatamente. São as avaliações de manutenção, que são realizadas a cada, no máximo, 12 meses, tá? Esse período, ele é contado a partir da emissão do certificado, e o IBELC tem um cronograma de auditorias onde, dentro de completar os 12 meses, ele tem que ter realizado a auditoria, coletado o material, para dar tempo de realizar o ensaio, para que essa data limite ele esteja com o processo concluído e aprovado. Aí nós fazemos a emissão do novo certificado revisado em função daquela manutenção. Então, é 48 meses, sendo que eu tenho essas manutenções a cada 12 meses no máximo. E esse 12 meses no máximo é muito importante, isso logo na primeira auditoria com o fabricante a gente explica, né? De repente eu vou voltar lá com 7 meses, com 8 meses, para que dê tempo dele passar por todo o processo. E quando der 12, esteja tudo em ordem. Sim, para não ter o problema que você comentou mais cedo de ter que tirar do site porque teve algum, né, alguma confusão aí nesse meio do caminho e aí, né, não perder a certificação. Então, isso faz diferença, né? Para que ele ande no processo certinho e não tenha aquela coisa de suspendeu, voltou. Sim, já prevê o tempo para a intercorrência ser resolvida e conseguir seguir. E aí é isso que eu tô comentando, quer dizer, se você recebe uma auditoria na sua fábrica a cada 6, 7 meses, 8 meses, num ano, depois no outro ano, você não tem nem paciência de dizer, errado. Agora eu vou fazer errado porque eu não tenho auditoria. Que vai impactar tudo nesse processo de novo no outro ano. Exato. Né? Então, uma coisa muito importante, como a gente tem a portaria do vidro temperado e não tinha do laminado, a gente tentou, e isso até com as discussões técnicas dentro da Abra Vidro, a gente manteve a mesma questão de sistema de gestão da qualidade. Então, é como se o fabricante tivesse uma ISO 9001. Ele não é obrigado a ter, mas ele tem procedimentos, ele tem formas de trabalhar muito semelhantes a isso. Então, quando você tem isso, o teu processo fica com mais constância. Ficando com mais constância, se você tem o conhecimento de como fazer certo, você não vai fazer certo um dia e errado no outro, né? Então, é isso que a gente vai conseguindo ter essa confiança dos fabricantes, sabe? Se eu falasse isso há 10 anos, talvez eu falasse, não, acho que dá. Agora, dizendo que a gente tem fabricantes que estão certificados, vamos dizer, há 11 anos, eu tenho certeza, dá para a gente afirmar isso, né? Não tem como. Se o fabricante aprendeu a fazer certo, ele vai fazer certo. E se ele fizer errado, a gente vai identificar. Porque a não conformidade existe e ela é fácil de perceber, né? Então, é um processo que a gente está sentindo, assim, que só vem evoluindo. E nesse primeiro cliente que está já aí trabalhando esse processo, o que a gente pode dizer de tempo, né, de timing do processo, entre entrar em contato com o IBELC e a realização e, né, logo em breve a obtenção desse certificado? Quanto tempo vocês estimam o processo de certificação do vidro laminado? Bom, para o vidro laminado, a gente tem uma diferença que é a questão do interlayer, tá? Então, pensando que o interlayer ele tem que ser aprovado, ele tem 3 formas de ser aprovado. Ele pode ter uma certificação, que dentro das discussões com a Abra Vidro foi avaliada a possibilidade de utilizar a certificação do SGCC, que é uma certificação internacional, e que nós sabemos que muitos interlayers estão lá certificados. Então, a norma de vidro laminado, ela exige um determinado ensaio de envelhecimento para esse interlayer. Para que eu vou fazer de novo se esse fornecedor já tem essa informação? Então, isso também foi uma grande discussão, super valiosa, dentro do processo, para que o IBELC pode considerar o fornecedor de interlayer ser certificado pela SGCC. Se ele não estiver utilizando um fornecedor que esteja certificado, não é um problema. Ele vai realizar os ensaios de envelhecimento conforme a necessidade da composição que ele vai solicitar. Sim. E também a possibilidade do próprio fornecedor apresentar um relatório de aprovação desse interlayer de acordo com as normas necessárias que a norma do vidro laminado exige. Então, ele tem essas 3 possibilidades. Com isso, varia o tempo da certificação. Por quê?
O IBELC, o cliente solicitar a certificação, o IBELC agendar a auditoria, realizar a auditoria, esse material ir para o laboratório de ensaio, realizar os ensaios e aprovar, a gente pode acreditar que em 3 meses, Sim, é um se o tempo cliente bem realmente coerente. fizer, a sair de lá no dia seguinte, esse material for para o laboratório, tranquilo. Se ele tem 30 dias para mandar esse material para o laboratório, então o tempo dele varia com isso também, Sim. né? Então, uns 3 meses é uma média muito boa para dizer que esse cliente está certificado. Se ainda tiver com tudo redondinho, né? Todos exato. os processos fluindo Isso. bem. Exatamente. É. Durante a auditoria, se acontece uma não conformidade, não é um problema. Não pode ser que isso não atrase o processo dele, porque enquanto ele está resolvendo a não conformidade, o material dele está em ensaio. É. Isso não está Sim, bloqueando. Uma pode coisa andar não em bloqueia a paralelo, outra. né? Anda em paralelo. Então, isso pode ser resolvido tranquilamente. Se o fabricante tiver que fazer a certificação do Interlayers, tiver que realizar os ensaios de envelhecimento, isso pode demorar um pouco mais, porque o próprio ensaio do Interlayer realmente ele demora. Então, se ele tiver que fazer isso, aí é o tempo do laboratório realmente realizar o ensaio, que pode exceder para os 4 ou 6 meses, varia de acordo com o andamento realmente do processo do próprio cliente agilizar. Então, para o IBELC, é uma média boa de se dizer de 2 a 3 meses concluir a certificação. E às vezes podendo chegar a 6 meses, depende do ensaio que ele teve que fazer. Então, acho que um prazo legal é esse. E vale destacar que os associados da Abravidro, assim como acontece no caso dos temperados, têm valores diferenciados na consultoria para a certificação do vidro laminado. Esse serviço também vai ser prestado pelo nosso consultor, o Ed Silva. E no IBELC, os nossos associados ainda têm desconto na certificação e na realização dos ensaios. Temos também o seguinte, nosso fabricante hoje, certificado pelo temperado, pode ter desconto se ele quiser incluir a certificação do vidro laminado. Fechou. Assim como acontece se por um acaso ele quiser se certificar no Sistema de Gestão da Qualidade pela ISO 9001, ele também tem desconto. Então, quer dizer, hoje um fabricante pode ter os 3, um pacote. Certificação do vidro temperado, certificação do vidro laminado e a certificação do seu sistema de gestão da qualidade. Quer dizer, com isso a gente deixa a fábrica completa, né? E um portfólio bem completo do IBELC para o mercado vidreiro, né? Então, agora vamos falar aqui um pouquinho da certificação dos vidros temperados, que é um serviço, então, que vocês oferecem desde a fundação do IBELC, né? Como que está a procura dos processadores pela certificação deste vidro, que é o vidro mais utilizado no Brasil, né? Os dados do nosso panorama mostram que quase 60% do consumo de vidros processados não automotivos é de temperado. Como é que anda essa demanda? Bom, tem tido uma evolução muito boa, realmente o processo está crescendo muito, muito bom isso para o mercado, e nós percebemos também que há uns 2, 3 anos atrás está sendo, na verdade, uma constante realização de apoio das entidades regionais para trazer realmente o conhecimento dessa certificação. Então, isso também nos ajudou muito a crescer com esses clientes que não são tão grandes, porque nós estamos acostumados, às vezes, com os processadores que são grandes, que precisam daquela qualidade e que já buscam a qualidade de outras formas, mas não, pequenas empresas, pequenos processadores também com o apoio das associações regionais estão buscando a sua certificação, então isso também está fazendo o IBELC crescer com esses novos clientes. E já tem alguns deles também já conhecendo sobre o processo laminado, pedindo informações, querendo entender melhor sobre o processo, para, quem sabe, num futuro bem próximo, buscar essa certificação. Ai, que bom, tomara, porque quanto mais empresas certificadas a gente tem, um mercado melhor a gente tem, porque as empresas estão, né, a gente tem a certeza de que elas estão trabalhando da melhor maneira possível. Exatamente. O consumidor, quando ele vai buscar um produto de qualidade, se ele enxerga 1 ou 2 empresas que tem, ele não valoriza muito. Quando ele enxerga um volume maior, ele fala, nossa, no Brasil todo eu posso comprar produtos que são certificados, então por que eu não vou comprar? A gente percebe essa diferença em termos de setor, sabe? Sim. E hoje a gente pode dizer que é Brasil todo. Não fica refém de poucos, mas você começa a ter oportunidade de comprar de diversos. E hoje a gente percebe, Brasil todo, tem um foco maior, lógico, em alguns estados, né? Então, por exemplo, São Paulo e Minas são os estados onde a gente tem mais os fabricantes certificados, mas a gente vê espalhado pelo Brasil. Então, isso como um consumidor, um construtor querendo comprar, ele sente isso. Olha, nossa, eu vou comprar do certificado, olha quanta opção eu tenho. E quando a gente fala no processo de certificação propriamente, o que são as principais dificuldades que as empresas encontram nesse processo e precisam
rever para passar e concluir o processo? Eu acho que o principal é a questão do sistema de gestão, para ele iniciar uma implantação de um sistema de gestão, e às vezes as questões dos ensaios de rotina, depende do ensaio que deve ser realizado, pode dar uma segurada, uma demorada para dar andamento ao processo. Mas, no geral, o que nós entendemos é que as pessoas estão se preparando antes e tem também esse apoio da Abravidro, né? Vocês fazem um trabalho muito forte em relação a isso. Então, quando eles vêm, eles já vêm preparados, a maioria. Posso dizer que a maioria dos nossos clientes hoje, eles já vêm preparados pela Abravidro, ou porque já tinha de antigamente, está retomando o processo. Então, já está um pouco mais tranquilo em relação a isso. Quer dizer, esses 3 meses que a gente comentou, que é o processo, é para uma empresa que passou pela consultoria. É uma empresa que está pronta, que se desenvolveu, Sim. que tem lá o que é necessário. E aí, quando você chega, se tiver uma ou outra coisinha, é pequena. E aí sim você consegue nesse prazo. Então a gente acha muito importante. Se é uma empresa que já é certificada no temperado, Nossa, ela vai ainda. ter um processo de certificação do laminado mais célere, né? Exatamente, já sabe como funciona, né? As preocupações, então... É só realizar os ajustes necessários mesmo. Uma coisa que nós percebemos em relação ao laminado, que os fabricantes, atualmente, eles trabalhavam com um determinado ensaio de rotina. Então, nesse sentido do laminado, a maior questão é ajuste dos ensaios de rotina que eles tinham de acordo com a norma antiga e com o que está sendo exigido pela norma nova. Então, esse ensaio de queda de esfera é um ensaio que não era comum na maioria. Alguns perguntam, mas eu tenho que ter ele lá realizado? Vai ter que ter. Então peraí, eu vou me ajustar primeiro. Tá? Então, a gente percebe isso também. Mas é tranquilo. Estão muito conscientes em entender realmente a melhoria da norma. E uma questão que é mais burocrática, mas que eu acho que é importante da gente entender. A certificação do vidro temperado, ela tem uma portaria do Inmetro, né, que é uma certificação compulsória, mas está lá, tem a portaria. O laminado ainda não tem, muito embora tenha a acreditação do Inmetro para o processo, como vocês descreveram no começo aqui da nossa conversa. O que isso quer dizer na prática, na diferença entre a certificação do temperado e a certificação do laminado? Bom, a diferença é muito pequena entre um processo e outro. Por quê? Porque o IBELC fez o trabalho de fazer o procedimento em cima de um documento já exigido pelo Inmetro, que o Inmetro precisa ver num controle de qualidade. Então, todo o processo de sistema de gestão que é exigido no temperado, ele foi levado para o procedimento do vidro laminado e isso também será exigido dentro do procedimento para a certificação e conclusão do vidro laminado. Uma diferença que eu acho importante é o fato do Inmetro ter uma portaria para o vidro temperado, ele tem uma divulgação do processo, do certificado no site do Inmetro. Sim, a gente tem a lista das empresas que têm a certificação do Inmetro lá publicada, então a gente consegue conferir por lá. Exatamente. Neste caso, quando não tem portaria, o Inmetro não enxerga essa necessidade. Então, ele não tem uma página, ele não vai ter uma página para o processo da certificação do vidro laminado, como não tem dos outros nossos processos que nós temos de certificação. Mas o IBELC tem. A nossa responsabilidade. Exatamente. Enquanto únicos fornecedores deste processo desta certificação hoje, quem quiser conferir as empresas fabricantes de laminado que estão certificadas vai poder consultar isso na lista, né, no site de vocês. Exatamente. Então, o IBELC tem um site, que é o www.ibelc.org.br. No site, ele tem uma aba certificação, certificados. Quando você clica nele, tem todos os nossos materiais. E aí tem a aba do temperado, no caso, porque a gente republica, né? Então, o que está no site do Inmetro está no site do IBELC. E aí, no futuro, vai ter lá a página do laminado com os fabricantes que estarão certificados. Então, também vão ser consultados. Então, o fabricante, ele pode fornecer para o cliente um certificado que não está válido. Se o cliente pegar aquele certificado e quiser comparar com o nosso site, ele vai ver se está válido ou se não está válido, né? Então, Sim. vai ter a confirmação. E isso se completa também com a divulgação que vocês fazem no site da Abravidro.
Então, vocês têm lá no site também mostrando quem são os produtos, os fabricantes certificados de seus produtos. Sim. Então, no laminado, a gente pretende também estar sempre atualizando vocês dessas informações, porque bacana. às vezes Isso é o importante, fabricante a está gente muito mais sinaliza. acostumado a ver A o gente site de vocês. sinaliza no site e sinaliza na nossa revista também. A gente tem a Isso. lista de empresas associadas e quais são, dentre as associadas, as são? empresas certificadas. Perfeito. Então, a gente pro vai passar laminado, a identificar gente vai também. fazer a mesma coisa. A gente vai manter. Hoje, o Inmetro, ele está com uma tendência de não ficar soltando portaria para todos os produtos. Depois que teve aquela questão do novo marco regulatório, Sim. eles pediram que as entidades se organizassem. Então, eles deram um pouco essa função para vocês, né? Eles Sim, falaram assim, sim. olha, vocês se organizem. Se vocês perceberem que a coisa está muito feia no setor, vocês vêm pedir ajuda. Então, nessa do se organizar, a gente percebe que, falando aqui de materiais de construção, os setores estão se organizando, fazem um procedimento de certificação, aí aquele processo que a gente contou no comecinho. Enviamos para o Inmetro analisa e ele dá ok. Quando ele dá ok, é como se para ele, pronto, já tivesse uma portaria, mas oficialmente não tem. Mas já existe, ele já sente que aquele setor está organizado. Sim, Tá porque já tem um promovendo a processo qualidade. para certificar e Isso, promover a qualidade. exatamente. Então, ele está dando, vamos dizer assim, esse tempo para as entidades se organizarem, e aí alguma coisa que não entrar no eixo, aí sim que eles vão atrás de alguma portaria, né? Então, tá bem interessante isso, assim, tá? Como tudo é voluntário, mesmo quando tinha a portaria, era voluntário, então tá um voluntário de verdade, né? Se organizem e mostrem que vocês são bons. Cresçam e apareçam, né? Como setor. É isso aí. Muito bom. Diante de tudo isso que conversamos aqui sobre a importância da certificação, sob a ótica da empresa, sob a ótica do consumidor, sob a ótica do mercado, qual que é o recado de vocês para as empresas que não são certificadas? Certifiquem-se. Certifiquem-se por quê? Porque aquilo que a gente já falou, tecnicamente vai ser uma boa evolução para a sua empresa, para o seu cliente vai ser um conforto, o cliente vai receber um produto que ele sabe que está dentro da norma, você está valorizando o seu produto de acordo com o mercado, né? Então, o meu recado é esse, o processo do laminado tá muito legal, tá muito coerente, tá, assim, Tá normal, acessível. acessível. Não é difícil. O fabricante que já trabalha com aquilo não tem por que não fazer, né? Então, é realmente buscar essa melhoria, trazer essa melhoria para o seu consumidor. É uma vantagem para ele, só tem vantagem para ele. Então, venham. E a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, então deixo também a oportunidade de vocês deixarem um recado final para o mercado, né? Do IBELC para o mercado. Para o mercado, eu tenho a dizer que a gente adora trabalhar com vidro, já fazem muitos anos, né? Lá no comecinho da minha carreira, a gente montou o laboratório de vidro quando eu trabalhava no laboratório Falcon Bauer. E é nós que montamos o laboratório lá, então a gente começou a entender um pouquinho da necessidade. Naquele momento a gente montou o laboratório de vidro temperado e na sequência tentou montar o de laminado e aí se deparou com o problema da câmara de radiação, que realmente ela era, do jeito que ela estava especificada, era um problema e que vocês resolveram agora com a revisão. Então a gente sempre gostou, naquele momento a gente já trabalhava em parceria com a Abra Vidro, o fato de vocês coordenarem o CB37, a gente acha assim, de suma importância, então vocês estão lá sempre revisando normas importantes do setor, criando algumas que não existiam, então eu acho que o recado é, vocês são um setor organizado, então vamos mostrar isso para fora, sabe? Eu acho isso, o pessoal que consome os vidros tem que saber o quão organizado é o setor de vidro. É um setor que a gente valoriza muito e que a gente acredita no potencial e na organização e na qualidade dos produtos, né? Bom, reforço as palavras da Fabiola, que está aí contando toda a história desde o início, né, do IBELC, tudo mais. Agradeço o apoio todo da Abra Vidro e estamos aí. O que vocês precisarem, o que os clientes precisarem, estamos à disposição para atender.
Procurem-nos. Muito bom, gente. Fabíola, Karina, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Vidrocast e sucesso nessa iniciativa da certificação de vidro laminado, que a gente acredita na Abravidro que vai ser muito importante também para o nosso mercado, né? A conformidade técnica é uma bandeira nossa e a gente entende que a certificação é uma ferramenta importante nesse caminho. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Yara. Obrigada pelo convite, viu? Foi uma delícia. Foi muito bom ter vocês aqui. Bom, e nós chegamos então ao fim dessa edição. Nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud e siga e curta o Vidrocast na sua plataforma preferida, para você receber sempre os nossos conteúdos. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e redes sociais. Até a próxima!